Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo para o pessoal do Bro Podcast sobre Covid e a vacina. Eu sei, na realidade, só do Bro Podcast ou dos outros locais, todos que a gente vê na internet, a gente sabe que a vacina da Covid gerou uma série de debates, uma série de polêmicas, né? Muita mentira também envolvida e muito questionamento real, né? E essa, não fique assustado se você teve dúvida, se conhece alguém, se sua mãe tem e tal. Essa foi a realidade do mundo inteiro, né? Porque foi uma doença catastrófica, morreu muita gente. A gente ficou parado debatendo sobre ela, então todo mundo leu, viu e tal. Com questão de rede social, com questão de WhatsApp, muita mentira também foi espalhada e gerou toda essa confusão. O que a gente tem de informação? Porque é relevante você entender da vacina da Covid e eu vou passar pelos principais temas e polêmicas que surgiram nesse período e tá até hoje, né? Primeiro aspecto, o Brasil ainda está vergonhosa a vacinação da Covid, menos de 30% da população está com a vacinação em dia. Então, se isso acontece com você, saiba que você não é exceção. A maioria da população não está indo vacinar. Os aspectos que a gente chama isso de hesitação vacinal, a grande maioria, hoje em dia, do brasileiro não é tão as fake news, as mentiras sobre a vacina. Isso é a logística, né? Todo mundo provavelmente assiste o Bro Podcast, você que é mais jovem, está trabalhando, então é ruim, né? O horário de trabalho, o horário do posto, com mesmo horário, então as pessoas não costumam ir, não conseguem ir no horário habitual. Então esse é um problema sério, né? Além disso, né, tem a questão das crianças, né? As crianças às vezes ficam o dia todo na escola e os pais têm dificuldade de levar. Esses têm sido os principais problemas que tem que melhorar. O outro aspecto são das fake news, das mentiras. Porque, como a vacina da Covid, a gente nunca viu na história da humanidade uma vacina aplicada tantas vezes, né? Foram bilhões de doses aplicadas, né? Por quê? Porque foi a forma que a gente conseguiu vencer a pandemia. E a gente saiu da pandemia, a pandemia acabou por causa da vacinação. A gente sabe disso, né? Só que quando todo mundo toma vacina e tomou várias doses de vacina, qualquer doença que aparecia era acreditado como consequência da vacina. Tá todo mundo tomando a vacina, todo mundo tomou a maioria das doses, né? Por mais que eu falei para vocês que 30% só da população tá com a vacinação em dia, quando a gente olha que tomou pelo menos 2 doses da vacina, é a grande maioria da população, quase mais de 90% aqui em São Paulo, né? Brasileira ali perto na casa dos 90%. E qualquer doença que surgia, um câncer, um AVC, um infarto, que sempre existiu, é o que mais mata a população brasileira, problema cardiovascular, saía alguém falando, fazendo vídeo, dizendo que morreu por causa da vacina da Covid. Então essas mentiras, essas fake news, surgiram e ficaram e estão ainda no imaginário de muita gente. Não é só brasileiro, Estados Unidos, Europa também. Aos poucos isso vai reduzindo e isso não é o aspecto mais importante no Brasil da hesitação vacinal. Mas eu sei que muita gente ainda acredita. Pra vocês terem ideia, aqui no meu canal, tem o canal do YouTube, quase 900 mil seguidores, eu faço enquete sobre vacina. É assustador a quantidade de pessoas que ainda acreditam que a vacina leva à morte, que a vacina dá consequência, perto dos 30%. Isso eu estou falando no canal de neurocirurgia, um canal que eu sempre fiz vídeo defendendo a vacina. Então, ou seja, ainda é uma realidade muito importante, a gente tem que combater a desinformação sobre a vacina, né? Outro aspecto bem relevante, eu queria alertar aqui para o seu público, né, do Bro Podcast, é que você tem que entender que a vacina da Covid veio para ficar uma realidade, né? Para você ter ideia, quem inventou a lógica da tecnologia que fez essa vacina de RNA mensageiro, tudo isso, ganhou o Nobel da Medicina. Então é algo mais do que validado, né? A ciência, o prêmio máximo da ciência deu para esses pesquisadores. Então assim, não tem muito questionamento, né? Foram bilhões de doses aplicadas, foi testada por toda a população global, não vimos aumentos ou gravidades em nenhum cenário. Como todo remédio, toda vacina tem o seu risco, sim. É baixíssimo, mas ele existe, não dá para nenhum médico mentir para vocês dizer, tem risco zero. Nada tem risco zero na vida, nada. E a vacina não é diferente, mas a chance é baixíssima. Já a chance de você pegar Covid, a chance de você ficar grave, mesmo hoje, ainda continua sendo alta. A Covid continua sendo uma das principais causas de internação do Brasil. Mesmo acabando a pandemia, tudo isso está lá ainda. Se vocês botarem boletim Infogripe, vocês vão se assustar com a quantidade de pessoas aqui no estado de São Paulo que se internam todo dia, que morrem por Covid. Então, Covid veio para ficar. E a vacina da Covid também veio para ficar como forma de proteção.
Então esse é o cenário que vive no Brasil. Tente combater as fake news. Ah, Júlio, mas eu ouvi e tal. Pense o seguinte, tem pessoas, tem pesquisadores, tem estudiosos, né? Tem cientistas que trabalham só sobre esse tema. Se você pegar qualquer grande universidade do mundo, ah, Júlio, é Harvard, não acredito na brasileira, eu acredito em John Hopkins, ah, não, acredito na brasileira, na USP e tal. Você não vai encontrar nenhum grande centro de pesquisa batendo ou, vamos dizer assim, reforçando esses fake news, essas mentiras. Todos falam a mesma coisa, a vacina é segura, eficaz, é o que protege. Quase um mantra, o senso comum científico é que a vacina funciona, então não há questionamentos, né, quanto à necessidade de todo mundo estar vacinado, tá bom? Se você não tomou por causa de logística, tudo isso, se organize para tomar. Isso veio para ficar, faz parte do calendário vacinal. Dê a vacina para seu filho, proteja as crianças. As crianças e os idosos têm sido o grupo que mais se interna no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo também não é diferente. E ainda continua sendo a Covid as principais causas de internação desses dois grupos, né? Acima de 60 anos de idade, então fique muito atento se você tem um pai, uma mãe, ou se você mesmo tem mais de 60 anos, se ela não está com a vacinação em dia. E criança também. A população pediátrica tem se destacado em muito de casos de internação de Covid, tá bom? Espero que tenha ajudado.